Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Lucas capítulo 7, revelando quem é Jesus, o reino de Deus. Vamos ver agora a entrada do homem, do ser humano, da humanidade no reino de Deus, a obra de Jesus neste sentido. Versículo de número 16 de Lucas capítulo 7 diz assim: E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, o reino de Deus é o retorno do homem à sua condição original de estar com Deus. Estava ali no jardim do Éden. E hoje nós podemos verificar que na criação toda a terra é um grande jardim. O homem está colocado nessa terra de flores, de pássaros, de rios, o mar, o nascer do sol, o pôr do sol. É um grande jardim, é um belo jardim. O que falta é o homem voltar a estar debaixo da direção de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus. O homem perdeu essa comunhão, esse contato, perdeu o reino de Deus, perdeu essa direção quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, e tendo conhecimento do bem e do mal, ele vai praticar o mal e com isso ele não glorifica a Deus, ele não obedece a Deus, não segue a palavra de Deus. Se ele não faz festa, não adora a Deus, não glorifica a Deus, ele está fora da presença de Deus. Realmente ele foi expulso ali do jardim, foram colocados querubins no portão, na entrada, para que o homem não fosse até a árvore da vida, em desobediência a Deus, no mal. Então esse homem tem que ser transformado, ele tem que nascer de novo. Então, para que ele realmente volte ao reino de Deus, à direção de Deus, ao comando, aos mandamentos de Deus, à ordem de Deus, ele agora tem um caminho. Pela fé, ele dá ouvido à palavra de Deus, ele crê, e ele tem um propósito firme pela fé de obedecer a Deus, de voltar ao domínio de Deus, ao reino de Deus, ao senhorio de Deus, a se reconciliar com Deus. Então, ele é batizado com o Espírito Santo, recebendo o poder do alto, através de Jesus, da obra de Jesus, da redenção, do perdão, do sangue de Jesus. Ele é batizado com o Espírito Santo. Ele volta ao reino de Deus, porque o reino de Deus é essa sabedoria para se conduzir de acordo com a vontade de Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus. Isso é possível, então, com o poder do Espírito Santo. É Ele quem nos ensina a palavra, escreve a palavra no nosso novo coração. O próprio Espírito nos dá poder, condição de praticar a palavra. Então, é nesse batismo com o Espírito Santo que se configura, concretiza o reino de Deus. Então, todos glorificavam a Deus. Se você está dando glória a Deus, você está de volta ao reino de Deus, honrando a Deus, reconhecendo Deus como Criador, como Senhor, conhecendo a Deus como Ele é, colocando-se na sua posição de criatura, criado por Deus para o seu louvor, para a sua glória. Então você está de volta ao reino de Deus. É isso que Jesus veio fazer. Vamos ver aqui Lucas 7, agora capítulo 17, em seguida os seguintes também, que diz assim: E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então essa é a vontade de Jesus, curando, libertando pessoas endemoniadas, ressuscitando mortos, que o nome do Senhor Deus seja glorificado e que todos venham para ouvir e obedecer e serem restaurados, reconciliados e batizados com o Espírito Santo. João Batista mesmo deu testemunho de Jesus. Este é aquele que batiza com o Espírito Santo, que é maior do que eu. Eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele que é maior do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem batiza é o que realiza a obra. Quem batiza com o Espírito Santo é o que é maior, é o que traz o reino de Deus para nós. Então a sua fama correu por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas.
E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que vem trazer o reino de Deus, aquele que vem trazer a reconciliação com Deus, a obediência a Deus para realmente estar no reino do domínio de Deus. Versículo 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então aqui está o reino de Deus. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Então aqui está a mensagem. O reino de Deus é tirar este homem das garras do mal. O mal que o afasta de Deus. O mal é que faz o homem tentar reinar com o diabo, com o príncipe deste mundo que jaz no maligno, desmerecendo a palavra de Deus, dizendo que Deus mentiu lá no início, quando disse que se comessem da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo disse que eles ficariam iguais a Deus, enganou, mentiu. Na verdade, eles se envergonharam, porque o que aconteceu, a única mudança, foi que eles perceberam que estavam nus, ficaram com vergonha, e depois queriam morrer e que foram expulsos da presença de Deus, foram expulsos do Jardim do Éden. Então, mentira mais mentira, que vai trazer o mal, vai trazer a decepção, vai trazer realmente a queda do homem em todos os aspectos. Moral, espiritual, material, a morte, a degradação. Eles vão perder todas as coisas que tinham com Deus, perder a herança. Então Jesus veio restaurar. Ele cura das enfermidades, porque abriu as portas para as enfermidades e males e os espíritos maus. Quando o homem e a mulher desobedecem a Deus, que eles são lançados fora do paraíso, fora do Jardim do Éden, além de tudo, de todo o mal da morte, da vergonha de estarem nus, de todas as complicações do suor, do trabalho, do sofrimento, da angústia, dos medos, ainda ficaram com o mal, tendo conhecimento do bem e do mal, próximos do abismo, a terra próxima do abismo, então, à mercê de espíritos maus, que passam a ter lugar. Se o homem está longe de Deus, se o homem perde a proteção de Deus, está abandonado, está na prática do mal, ele se torna vulnerável. Ele invoca demônios, espíritos maus, e esses espíritos maus que já estão vagando entre o abismo e a terra, vêm se apoderar, vêm se apossar dessa humanidade perdida, maligna, que jaz no maligno, como morta, e ainda o que tem de expressão de vida é do mal. Mortas diante de Deus, morte espiritual, andam realmente como mortos, mas guiados por espíritos maus, espíritos da morte, demônios, males, enfermidades. Se Jesus vem e cura enfermidades, expulsa demônios e liberta este homem, então é chegado o reino de Deus, é restaurado. O homem está de volta a Deus, livre do mal, agora para andar no bem, na luz, no conhecimento de Deus, glorificando a Deus. É o que nós estamos vendo. Vamos continuar observando isso aqui em Lucas capítulo 7. Respondendo então Jesus, como nós já lemos, o versículo 22, e de anunciar isso a João. Porque se vocês estão vendo isso, então realmente é chegado a vós o reino de Deus. E ao chegar ao reino de Deus, sai o outro que dominava. Sai o diabo, as pessoas são libertas dos demônios, dos espíritos maus. Com isso são libertos de muitos problemas, muitas enfermidades, inclusive
mortos são ressuscitados, surdos ouvem, leprosos são purificados, coxos andam, cegos vêm. Veja coisa na prática. Então o reino de Deus vem tirar de dentro de você o mal, a enfermidade, e o Espírito Santo de Deus vai habitar em você pelo batismo com o Espírito Santo. E aos pobres anuncia-se o evangelho da paz, de que esses pobres, os gentios, os publicanos, os pecadores, vão voltar às promessas dadas por Deus do evangelho, das boas novas de alegria, do banquete, da festa. O pobre também será liberto da sua vida distante de Deus. O pobre está abandonado, o pobre está esquecido, o pobre está excluído da mesa, do banquete, do pão e do vinho, mas agora ele vai participar da mesa, na ceia, na Páscoa, na restauração do Senhor. O pobre vai estar de volta. Boas novas que serão de grande alegria para todos. Os que estão embaixo serão elevados, haverá um nivelamento, todos na mesa, todos bebendo, todos comendo, todos se alegrando em Deus, todos celebrando a salvação. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Então, nessa obra de restauração do pobre, de expulsar demônios, espíritos malignos, Jesus está dizendo, serão felizes aqueles cuja religião, cujo seu princípio doutrinário, doutrina de homens, não tomar isso como escândalo. Algumas denominações, alguns grupos, não querem que falem de espíritos imundos sendo expulsos, coxos andarem, cura, libertação, mortos ressuscitarem, trabalhar com pobres, anunciando a restauração também do pobre, a boa nova. Pobre vai estar na liderança, pobre vai estar na mesa. São bem-aventurados, são felizes. Também é sinônimo de salvos. São salvos e não aqueles que não se escandalizam nessa mensagem, com essa mensagem. Então ficam com uma denominação onde podem entrar os ricos, os que não têm problemas, os que não têm, às vezes, o mal lhe rodeando, porque eles não trabalham com pessoas problemáticas, eles não trabalham com pessoas caídas, eles não libertam, eles não oram, eles não clamam, eles não conseguem ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Então, são bem-aventurados aqueles que conseguem, aqueles onde no seu lugar de reunião, o pobre é batizado com o Espírito Santo, é restaurado, tem conhecimento como Pedro, que era indouto, era iletrado. E Pedro foi batizado com o Espírito Santo, fez discurso para uma multidão, fez discurso para os líderes em Jerusalém. Mais de 3.000 pessoas se uniram e todos reconheceram que ele tinha andado com Jesus. Porque se ele é iletrado, é indouto e tem tanto argumento, tem tanta sabedoria, ele tinha andado com Jesus, porque Jesus estava realizando essa obra. Quem andava com Jesus, na verdade, era batizado com o Espírito Santo e tinha o dom do Espírito Santo, o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento. E o Senhor Jesus já havia prometido aqui mesmo em Lucas, nós já vamos chegar nesses textos, que ele promete, não vos preocupeis com o que é a vez de falar, não cuidais, não precisa nem ficar se preparando o que é que eu vou falar, porque na hora o Espírito Santo vai dar a palavra e ninguém poderá resistir a essa palavra. E o que Jesus fez no passado com Pedro, ele está fazendo agora na minha vida, em tantas vidas. Ele batiza com o Espírito Santo e nós temos essa palavra aqui em nós, dentro de nós, sobre toda a palavra de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.